E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O prof espera que vocês estejam bem, né? Depois desse recesso, um tempinho aí pra ficar em casa, descansar um pouquinho. Eu sei que foi rápido, né? E foi de um jeito diferente, né? Não pode viajar, não pode sair, não pode fazer festa, mas, né, galera? A gente tem de aproveitar da melhor maneira possível, dar uma descansada, assistir uma série, ver um filme aí, bater um papo, ficar de boa, né? Acordar mais tarde. Isso dá um refresco pra gente, né? Pra gente voltar com a cabeça em ordem, né? Com calma, pra gente conseguir voltar aos estudos, né? Galerinha, mais uma vez o prof pede do fundo do coração que vocês tentem focar, né, galera? É muito difícil, a gente sabe, né? Tem muita coisa em casa. Ai, tem o bichinho, tem a TV, né? Tem gente passando, mas você precisa, né, achar a sua forma de focar, de conseguir estudar, né? Encontrar o seu jeitinho ali de acordar, tomar banho, tomar um café, né? E aproveitar amanhã para fazer isso, para depois não ficar tarde com um monte de coisa para assistir correndo, aí ver de qualquer jeito, tá bom? Então, galerinha, tenta encontrar aí o seu jeitinho de fazer isso da melhor maneira possível, tá? E eu tenho certeza que vai dar certo. A gente não sabe, né, quando que as aulas presenciais voltam, então o que a gente tem? A gente tem as aulas remotas que estão sendo preparadas com muito carinho para vocês, com muito amor pelos professores, né? Todo mundo se reinventando, todo mundo tentando fazer o melhor, né? Para que vocês recebam do CCIM o melhor material, tá? E vocês precisam fazer a parte de vocês também e tudo vai dar tudo vai dar certo, tá bom, galera? Se Deus quiser. Tudo bem? O prof conta com vocês, vamos continuar, vamos adiante e chegamos a bendita da dissertação, né? Novamente para alguns, primeira vez para outros, mas, galerinha, o texto dissertativo argumentativo, que é esse texto cobrado no Enem, ele é o mais importante de todos, tá? Fato. Ah, Digão, mas não cai na UEM. Eu sei, meus queridos, mas cai no Enem, que é utilizado como vestibular, né, através do SISU, por mais de 60% das universidades. Ou seja, é o maior vestibular do Brasil, certo? É a maior prova do Brasil. Então, vocês precisam ter isso em mente, tá? A UEM é uma universidade excelente, maravilhosa, tá aqui pertinho da gente. Sim, ela pode vir a usar o Enem ano que vem? Este ano? Vai saber. A gente não sabe, né, galera? Então você precisa estar preparado. Nós precisamos criar esse mecanismo de pensamento de nos preparar antes da hora. Não a hora que a gente já sabe o que tem de fazer, tá? Então, se você não sabe se a UEM vai mudar para o Enem, né, vai começar a adotar o SISU, você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, o que a gente faz? A gente se prepara. Você não sabe, por exemplo, lá que você entra na UEM e aí você não gosta. Ou você precisa se mudar de cidade por algum motivo. E aí você vai estudar num outro lugar que pede o Enem como vestibular. E aí, o que você faz? Se você não se preparou, porque você só estava se preparando para o UEM, por exemplo, né? Então a gente precisa mudar esse pensamento. Desde o primeiro ano do ensino médio, precisa estar com a cabeça focada em faculdades, em universidades e também no Enem, que é a maior porta de entrada que nós temos para universidades no Brasil. Tudo bem? Então, é um textinho mais trabalhoso, a gente sabe que o texto dissertativo argumentativo ele é maior, né? Ele tem 30 linhas ali, dá um pouquinho mais de trabalho e tal. Pensar naqueles argumentos que vêm de fora e tal, relacionar tudo, é um pouquinho mais complicadinho, mas quando você pega a manha, quando você pega o jeito, quando ele tá na sua cabeça e você treina bastante, né? Você vai levar de boa, tá? Você vai conseguir de boa, tudo bem? Não quero ninguém no terceiro ano falando assim: ah, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu não sei. Gente, vocês aprendem o texto dissertativo argumentativo desde o 9º ano, tá? Para chegar no terceirão com esse texto assim, na sua vida, tá? E eu vou começar, logicamente, essa aula sobre o texto dissertativo argumentativo falando justamente sobre essa importância, né? No primeiro ano, no segundo e no terceiro é muito importante para que você saia do ensino médio com esse texto muito bem elaborado aí na sua mente, tá? Muito bem preparado na sua mente, tudo bem? Galerinha, por que é tão importante, né? Por que o prof está falando aqui, nossa, o Enem é isso, o Enem é aquilo, o texto dissertativo, ele é mais dificinho, mas ele é o mais importante? Por quê? Galera, primeiro, o texto dissertativo argumentativo não é cobrado só no Enem, tudo bem? Ele é cobrado por outras universidades, algumas faculdades particulares, né, elas pedem como prova uma dissertação, texto dissertativo argumentativo. Dissertação, galera, é um nome, como é que eu vou dizer?
é o nome conhecido, é como as pessoas chamam. Logicamente, dissertação mesmo, gênero dissertação, é dissertação de mestrado, que você faz lá depois da faculdade, tá? Porém, a gente usa o mesmo termo dissertação para o texto dissertativo argumentativo, que é este texto de 30 linhas em que você aborda ali um problema e tenta achar a solução para ele, tá bom? Galerinha, esse texto é importante, então, para o Enem, que é a maior importância para vocês. Algumas universidades particulares cobram, às vezes, somente um texto dissertativo como prova do vestibular. Aqui em Maringá a gente tem exemplos. A Unifama, a PUC, tá? Quando tem vestibular de medicina do Unicesumar também pede texto dissertativo. Então, as faculdades particulares costumam pedir esse tipo de texto, tá? É o mais comum. Além de faculdades particulares, além da prova do Enem, que pode fazer você participar do SISU, e aí eu quero falar mais especificamente sobre isso. Galerinha, o SISU, isso aqui ó, SISU, ele é um sistema unificado. Para que serve o SISU? Com a nota do Enem, você consegue se cadastrar neste site aqui do SISU, quando tem uma data específica, logicamente isso é divulgado para vocês, tá? E aí, vocês podem escolher 2 cursos em 2 faculdades diferentes, né? De acordo com a nota de corte. Você pega lá a nota que você tirou no Enem, você vê em quais locais aquela nota daria para você entrar, você tem uma lista de notas de corte para ir acompanhando, certo? E aí você se cadastra. Se a sua nota for estiver né, entre as maiores, você é chamado a fazer a matrícula. Ou seja, com a nota do Enem, por meio do SISU, você consegue uma vaga na universidade sem precisar fazer um vestibular. O Enem já serviu como vestibular, tá bom? Essa nota do Enem já serviu como nota do vestibular, certo? O SISU, ele serve para qualquer estudante do ensino médio que tenha feito o Enem, tudo bem? Então, depois que você terminou o terceirão ali, você fez o Enem, você pode usar sua nota do SISU. E durante 5 anos, né, esta nota que você tirou ali, você pode utilizar. Então, você quer tentar outro SISU, com a mesma nota daquele Enem que você fez, você pode usar. Ou você pode fazer o Enem todo ano, se você quiser melhorar a sua nota. Tudo bem? Tudo jóia? A partir do terceirão. Ok, galera? Então, o SISU, ele é utilizado por todas as universidades federais do Brasil, várias estaduais, tá? Então, ele é muito importante, tá? Aqui na região, nós temos várias universidades que usam, em Campo Mourão, em Paranavaí, né? Você encontra as mais próximas, mas tem Umuarama, Cascavel, Curitiba, Londrina, né? Tem um monte de universidade que usa o SISU como forma de ingresso, certo? A nota do Enem para você conseguir entrar, tá? Só lembrando, a UEM não usa, mas ela pode vir usar a qualquer momento. Como vocês perceberam aí, ó, o vestibular pode ser cancelado a qualquer momento por um motivo maior. Os gêneros que são cobrados no vestibular podem ser modificados a qualquer momento, como foi para este ano, uma diminuição no número de gêneros cobrados. Isso pode acontecer a qualquer momento, tá, gente? Então, o vestibular ele pode se modificar a cada novo processo, certo? Todo ano. Então, a gente nunca pode deixar para depois, vai que isso aqui é necessário antes na tua vida. Tudo bem? Beleza. Digão, além do SISU, além das universidades particulares, né? Particulares. Aí nós temos também os concursos públicos. Ah, Digão, esse assunto me interessa também, porque eu tenho vontade de, quando terminar o terceirão, mesmo que eu vá fazer faculdade, eu já quero ir trabalhando, eu quero tentar um concurso da prefeitura, dos correios, da polícia, eu quero ser bombeiro, sei lá, eu quero alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa da minha vida também que precisa de um concurso público para passar, certo? Quero ser da Polícia Federal, enfim, quero ser da Receita, eu quero fazer alguma coisa, quero trabalhar no Tribunal do Trabalho, né, no Tribunal Eleitoral, quero fazer alguma coisa que precisa de concurso, certo? Galera, os concursos públicos, praticamente 95% deles que pedem redação, a redação é um texto dissertativo argumentativo, certo? Então, ele é um texto que você não sabe se na sua vida, em algum momento, você vai precisar fazer um concurso, e se o concurso pedir redação, vai ser um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, este texto é muito importante. Ah, Digão, eu nem quero fazer faculdade, eu quero prestar um concurso que sirva para quem tem ensino médio. Se você fizer um concurso e ele tiver redação, vai ser um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, para entrar em universidades federais, para entrar nas particulares, para fazer um concurso, esse texto é o mais importante, tá? O tipo dissertativo argumentativo, ele é a redação clássica, digamos assim. Tudo bem? Põe na sua cabeça, tá, galera? Você precisa saber esse tipo de texto. Ok. Digão, é só para isso? Não, tem mais algumas funções.
Vou dar agora, essas que são as principais, mas, por exemplo, existem mais de 40 universidades em Portugal que aceitam o Enem como vestibular. Eles aceitam estudantes brasileiros a partir da nota do Enem. Então, se você tem vontade de morar na Europa, morar em Portugal, é uma oportunidade também, certo? O Enem, galera, ele foi criado para avaliar o ensino médio do Brasil. Então, para saber como que os estudantes estão indo no ensino médio. Porém, com algumas modificações que têm sido feitas nos últimos anos, ele acabou virando um grande vestibular, certo? Então, você tem de fazer pelo Enem, né? Você tem de estudar esse texto dissertativo argumentativo pelo Enem, mas também pensando em outras possibilidades. Digam, eu não quero fazer concurso, eu não vou fazer faculdade. Eu sei que você vai, tá, galera? Mas eu tô pensando assim, tentando achar mais algum motivo para te fazer acreditar que é importante aprender o texto dissertativo argumentativo, que não pode deixar para lá, tá? Galerinha, existem algumas empresas que quando você vai fazer a entrevista, eles pedem para você escrever um texto. E aí eles colocam algum problema que seria abordado ali naquela empresa, alguma coisa que acontece na empresa, e pede para você tentar resolver, achar soluções para aquele problema. Esse texto que você vai escrever é um texto dissertativo argumentativo. Ok? Você vai precisar escrever um texto ali apresentando um problema, discutindo um problema e propondo soluções para ele. Ou seja, um texto dissertativo argumentativo. Certo? Galera, você entrou na faculdade. Ah, Digão, eu escolhi ciências contábeis ou administração. Eu quero alguma coisa que tenha matemática, eu nunca mais quero redação na minha vida. Na sua primeira semana de aula vai ter um professor, e aí você vai lembrar de mim falando isso. Vai ter um professor que vai falar assim, Digão, eu vou fazer enfermagem, vou para a área da saúde, porque assim, chega de português na minha vida. Na sua primeira semana de aula vai ter um professor que vai pedir um trabalho e ele vai pedir uma dissertação. Ele vai pedir um texto dissertativo argumentativo. Tá? Se você for da área da administração, vai ser alguma coisa lá sobre trabalho colaborativo, como melhorar, como valorizar os funcionários de uma empresa. Ele vai pedir alguma coisa para você dissertar e achar a solução do problema, certo? Se for na área da saúde, sobre saúde pública, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre doação de sangue, alguma coisa para você escrever sobre o problema e tentar encontrar uma solução. Tá? Então você usa o texto dissertativo argumentativo na faculdade durante o tempo todo, independente do curso que você escolha. Tudo bem? Eu sou de exatas, nunca mais vou ver português. Você vai escrever um monte. Você vai escrever um monte. Seus trabalhos são todos escritos. Tá bom, galera? Então, veja bem, é muito importante. Eu gastei 12 minutos tentando explicar para você que está aí em casa, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, por que não pode deixar a dissertação ou texto dissertativo argumentativo de lado, tá? Ele é o texto mais importante. Tudo bem? Digam, nós não vamos trabalhar mais os da UEM? Claro que vamos, galera. A gente treina vocês para isso, vocês sabem disso, e isso vai ser trabalhado o tempo todo com vocês. Mas não deixem de lado o texto dissertativo argumentativo, que é o mais importante para a tua vida, tá? É o que você vai usar na faculdade, é o que você vai usar no trabalho, é o que você vai usar o tempo todo. Tudo bem? Joia? Entendido? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido, tá? E nunca pensem em deixar esse texto de lado, tá? O prof vai cobrar bastante de vocês. Quem já tem aula comigo faz tempo sabe que eu cobro o tempo todo esse texto, né? O tempo todo eu viro e mexo, eu falo de outros e volto para esse, certo? Porque ele é o mais importante. Tudo bem? Tudo jóia? Pensando no seu futuro, tá, galera? Então vamos lá. Dita essa importância, vamos entrar na estrutura, né? O que é esse texto dissertativo argumentativo? Como que ele se constrói, né? Como ele é construído, como ele é feito? Então vamos lá. Texto dissertativo argumentativo. Como que ele é construído? Para que ele serve? Então vamos lá. Galera, o objetivo deste texto é apresentar um problema Geralmente, galera, este problema é um problema social, tá? Então, geralmente, ele trata de problemas sociais. Vou até colocar aqui. E o que é um problema social? É um problema que afeta a vida de todo mundo, certo? Então, por exemplo, se a gente vai falar sobre desperdício de água. Desperdício de água é um problema que afeta a sociedade. Pode fazer faltar água potável, por exemplo, para a sociedade toda, se algumas pessoas desperdiçam, certo?
Então é um problema social, certo? Se a gente fala dificuldade de acesso a bibliotecas, por exemplo, falta de bibliotecas, vamos supor que cai um tema assim. Por que isso é complicado? Porque isso vai dificultar o acesso aos níveis de letramento das pessoas, né, principalmente daquelas que não têm tempo, ou que não têm dinheiro, ou na cidade dele não tem biblioteca, na escola não tem. Essas pessoas vão ter menos acesso à cultura e isso traz um problema geral, certo? Isso dificulta que o país todo se desenvolva, certo? Então é um problema social, beleza? Galera, vamos supor que ele vai falar sobre consumismo. Sobre consumismo. O consumismo, ele pode trazer danos para várias pessoas. Por quê? Porque tem mais desmatamento para produzir tantas coisas que as pessoas consomem, porque há mais poluição, que pode gerar um mal para todo mundo, certo? Há uma distribuição de renda muito diferenciada, né, que pode causar muita desigualdade, que acaba gerando problemas para todo mundo, certo? Então, nós temos problemas que são sociais, ou seja, eles afetam o povo todo de uma maneira uniforme, digamos assim. Certo? Nem tão uniforme assim, porque afeta alguns mais, outros menos. Mas, de certo modo, mesmo que ele não afete a sua vida diretamente, por exemplo, caia lá sobre violência contra a criança, abuso infantil, por exemplo. Pode ser que não afete a sua vida, pode ser que você tenha uma vida maravilhosa que você nunca tenha ouvido nem relatos sobre isso, perto de você, certo? Porém, galera, isso afeta muita gente na sociedade. Então, é um problema social, é um problema que afeta bastante gente, tudo bem? Então, os temas que a gente vai trabalhar no texto dissertativo argumentativo são problemáticas sociais, certo? Então, esta é a ideia, apresentar um problema social. Então, quando você apresenta, você fala por que isso é um problema. Você fala qual é o problema e você explica por que ele é um problema, certo? E aí, galera, para você explicar por que ele é um problema, você apresenta argumentos, né? Porque é um problema, certo? Você vai apresentar argumentos para mostrar as causas, as consequências, certo? Relacionar isso ao seu conhecimento de mundo, ao seu rol de conhecimento sobre aquele assunto, certo? Beleza. Então, apresentou um problema, apresentou argumentos que mostram por que isso é um problema, e aí você tem de chegar, né? A função desse texto é chegar a um final em que você apresenta propostas de intervenção, ou seja, soluções para amenizar o problema, certo? Então você apresenta um problema, você apresenta argumentos que mostrem por que ele é um problema, então quais são as causas e quais são as consequências disso para a sociedade, certo? E você chega ao final com a ideia de mostrar, apresentar, né, propostas de intervenção. Então, como resolver esse problema? Você tem de tentar criar um jeito original, aplicável, tá? Alguma coisa que dê certo, que as pessoas consigam aplicar. Então você vai pensar lá o que o governo pode fazer, o que a escola pode fazer, o que a sociedade, como a sociedade deve agir, né? Como instituições sociais devem agir para tentar resolver o problema, certo? Essa é a ideia. Então, vamos tentar ilustrar, né, o que é isso aqui num texto. Lá no primeiro parágrafo, você vai apresentar o problema. Então, vamos supor que a gente vai falar sobre o consumo de álcool no Brasil. Este é o problema social, certo? Então, lá no começo você vai falar que é cultural do brasileiro consumir álcool em qualquer tipo de festa, que muitas pessoas acreditam que só assim são felizes, né? E esse consumo acaba sendo muito exagerado, isso acaba trazendo danos como acidentes, e isso sobrecarregando o sistema público de saúde e coisas do estilo, certo? Você apresentou o problema. E ali em 6, 7 linhas você vai apresentar qual é o problema, de onde ele vem, por que ele existe, certo? E antecipar os seus argumentos rapidamente. O que isso traz de problema para a sociedade, certo? Beleza. Nos parágrafos seguintes, você vai apresentar argumentos. Então você vai explicar melhor esses argumentos, você vai expandir esses argumentos. Então, por exemplo, você vai falar que o consumo de álcool é exagerado e isso traz problemas de acidentes que sobrecarregam o sistema público de saúde. Aí você vai falar que as pessoas bebem demais, elas saem de carro, elas são irresponsáveis,
elas acabam sofrendo acidentes. Aí você pode falar o número de acidentes se você tiver lá um texto de apoio. Você pode falar que as pessoas não têm respeito pela vida do outro e que isso acaba sobrecarregando o sistema público de saúde porque essas pessoas são levadas pelas emergências para esses hospitais que acabam tendo de atender emergências que poderiam ser evitadas se as pessoas consumissem menos álcool e, em vez disso, né, eles acabam atendendo essas pessoas e deixando de lado pessoas que realmente estão doentes por algum motivo que não era esperado e precisam de ajuda, certo? Você começa a explicar o seu argumento. Então, dissertar, galera, por isso que chama dissertativo argumentativo. Argumentativo é apresentar um ponto de vista, uma opinião. Dissertativo é explicar o argumento. Então, isso que o prof fez agora, aqui, de explicar como as pessoas chegam a sofrer acidentes e como isso, de fato, afeta o sistema, explicando que deixa de atender outras pessoas e tal. Quando você apresenta esse argumento, explicando o argumento, isso é dissertar, tá? Então, por isso que chama texto dissertativo. Você vai apresentar 2 argumentos no seu texto, só que você vai ficar 7 linhas em cada um. Por quê? Você vai explicar muito bem as causas e as consequências deste argumento, tá? Além de tentar relacionar isso com argumentos de fora, que aí vai chegar um outro momento que a gente vai falar sobre isso, tá, galera? Que é tentar relacionar esses argumentos com o seu conhecimento de mundo, certo? Beleza. Galera, e aí nós chegamos à questão de apresentar propostas de intervenção, certo? Então, apresentou o problema, apresentou argumentos para defender por que isso é um problema, aí você vai apresentar propostas de intervenção. E aqui, essa bendita coisa aqui, só isso aqui no Enem, galera, vale 1/5 da nota. 200 pontos. No Enem a redação vale 1000 pontos, né? Então, de 1000 pontos, 200 tem a ver com o último parágrafo do seu texto, em que você apresenta essas propostas de intervenções, certo? Galerinha, essas propostas precisam ser originais, essas propostas precisam ser completas, então você precisa falar quem vai fazer aquela proposta, o que ela vai fazer, como que ela vai fazer, descrever com detalhes o que deve ser feito e o que de fato, especificamente, isso vai resolver, certo? Com detalhes. Então, você vai ter de pensar muito bem aí, porque aqui é muito difícil, a galera fica muito no senso comum, tá? A galera fica muito falando, praticamente todo mundo falando a mesma coisa. Então, se a gente está falando sobre o consumo de álcool no Brasil, que é exagerado, aí chega aqui no final as pessoas colocam assim, o governo deve melhorar a fiscalização sobre o consumo de álcool e aplicar punições mais severas. Muito simples, né, galera? É lógico que o governo deve fiscalizar isso, é lógico que deve aplicar punições mais severas, apesar de ter a lei seca, apesar de ter fiscalizações, né? Galerinha, é lógico que isso pode ser melhorado. Mas como? Como isso vai acontecer? Que parte do governo que mexe com isso? Qual é o ministério? É da segurança pública? É dos transportes? Quem é que mexe com isso? Você tem que falar. Quem exatamente deve agir? É a polícia? É a polícia rodoviária? É a guarda municipal? É a polícia de trânsito? Quem que deve agir? O que deve ser feito para melhorar a fiscalização? Eles devem colocar mais postos perto dos bares? Eles devem fazer blitz com mais frequência? Eles devem colocar mais carros nas ruas, parando as pessoas que estão bebendo em público? O que exatamente deve ser feito? E o que isso de fato vai melhorar? Então, sei lá, vai deixar as pessoas com medo de beber na rua? Vai deixar as pessoas com medo de sair de carro? O que isso de fato vai resolver? Você entende? Então, criar esta solução, né, criar esta forma de resolver o problema não é tão fácil, tá? É aí a parte que é mais complicadinha e é a parte que você tem de trabalhar o seu cérebro, a sua cabeça, né? E aí, galera, é por isso que os professores de redação falam tanto assim, ó, você precisa ler mais, você precisa ter conhecimento, você precisa assistir às notícias, você precisa saber os números das coisas que estão acontecendo, você precisa saber qual parte do governo faz cada coisa, certo? Para você não chegar ali e falar o ministério errado, para você não ficar no genérico o governo, mas que governo? Quem do governo? O governo tem um monte de gente, certo? A polícia, tá? Que polícia? Guarda municipal, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, polícia federal, o quê? Entendeu? Você precisa saber, galera, quem faz o que na sociedade, entendeu? Essas pessoas que têm mais conhecimento, essas pessoas que têm mais informações na cabeça, elas conseguem escrever redações melhores, certo? Então, é nisso que você precisa trabalhar, tá? Você precisa trabalhar em conhecer os problemas sociais, saber quais são eles,
você precisa criar uma forma na sua cabeça de criar argumentos, né, que defendam que isso é um problema, o que isso causa para as pessoas, as consequências disso também, e criar uma maneira na sua cabeça de apresentar propostas de intervenção que sejam conscientes, que sejam possíveis e que sejam originais e completas, certo? Então, não é uma tarefa tão simples, tá? É uma tarefa que demanda trabalho, né? Você precisa se debruçar aí sobre os estudos, né? Ler bastante, acompanhar as notícias, pesquisar, né? Enquanto faz em casa é mais sossegado, porque você vai, o prof passa, né, a proposta, você vai lá, procura argumentos e tal, mas quando você estiver na hora lá, fazendo uma prova, fazendo um concurso, fazendo vestibular, fazendo o Enem, né, você precisa ter isso na sua cabeça, você não pode procurar no Google, tá? Então, leia mais, assista jornal, leia as notícias, procure saber o que está acontecendo no mundo, no Brasil, né, porque são esses tipos de problemas que serão cobrados de vocês e vocês precisam estar conscientes para criar os melhores argumentos. Tudo bem? Tudo jóia? Galerinha, essa foi uma apresentação para vocês entenderem a essência, né, do texto dissertativo argumentativo, para que ele serve, e nas próximas aulas nós vamos trabalhar novamente estrutura, né, o prof vai tentar trabalhar cada parte com vocês bem detalhadamente, tá, desta vez, tudo bem? Para que não restem dúvidas, certo? Para que todo mundo consiga ficar de boa com esse texto. Joia? É isso aí, bom retorno a todos, espero que vocês possam aproveitar muito bem essas aulas que nós estamos preparando com muito carinho para vocês, tá bom? E que logo logo nós possamos nos encontrar presencialmente e matar as saudades, tudo bem? Um beijo, um abraço, tchau, se cuidem, até a próxima.